Uma das coisas que eu tenho mais certeza assim na vida é como o Palmeiras tem o dom de complicar partidas fáceis. O Palmeiras começa o primeiro tempo e todo o primeiro tempo amplo domínio. Palmeiras nem parecia um derby, que era para ser uma partida nervosa, cheio de tensão. Não, primeiro tempo um massacre, um atropelo. 2-0 foi muito pouco. Intervalo. Jogadores descansam, 15 minutos depois voltam a campo. O Palmeiras totalmente desligado, muito toquinho atrás, perdendo bolas bobas e, num lance fatídico, um gol contra. E o Palmeiras dá chances do Corinthians poder acreditar que poderia manchar a partida do Palmeiras. Que se for ver só o que foi no primeiro tempo, foi um vareio, foi um massacre. Segundo tempo, muitas falhas do Palmeiras deixou o Corinthians, o time que entrou em campo, fraco e limitado, deixou sonhar. Sem tática nenhuma. Nem poderia cobrar o técnico interino Danilo de querer alguma coisa. Tanto que o Danilo parecia tão perdido que toda hora ficava, tanto para o seu auxiliar, tanto o Lázaro como o Mauro, grande Mauro Van Basten, né? O que ele fez? Perdido, só mandava o time contemporizar, ou ir para o ataque, ou defender. O Danilo era a tradução do Corinthians em campo. Só que o Palmeiras deu chance para o Corinthians poder crescer, acreditar que podia. Não pôde porque o Palmeiras ainda assim, com várias falhas, é um grande time e é muito melhor do que esse Corinthians. E esse Corinthians aí, porque o Corinthians é como se fosse uma embarcação perdida no alto mar. É uma nau à deriva. Sem capitão, sem ninguém. Um resquício de futebol aos pés de Roger Guedes. Pouco de vontade. Aí você olha um Duqueiroz, Yuri Alberto, Romero. Meu Deus do céu, o que foi ou o que não foi Romero? Então, mas esse foi o derby. Palmeiras vence mais um, cumpriu a obrigação de vencer um time fraco, né? Então, separando histórias, o que é o Palmeiras e o que é o Corinthians dentro de campo. O Palmeiras flertou com a não vitória, um empate. Eu não via a capacidade do Corinthians vencer o Palmeiras, mas com 2-0, tomar o 2-1, tomando um golzinho da forma que foi, totalmente demérito do Palmeiras, nada criado pelo Corinthians. E até a última bola, talvez poderia sair um empate corintiano, que seria uma tragédia para o Palmeiras. Mas não, tudo se caminhou como deveria ser. O Palmeiras vencedor, o Palmeiras na parte de cima da tabela, e o Corinthians perde o clássico e está perdido. Não sabemos que tipo de Corinthians vai ser. Já na semana que vem, na terça-feira, já tem Libertadores. Palmeiras tem na quarta. Mas vamos tentar analisar, né? O que eu vi, uma visão de analista. Se é que dá para um Palmeiras e Corinthians, se tem como alguém, sendo torcedor ou do Palmeiras ou do Corinthians, ter a frieza, a calma. Vou fazer uma análise do jogo. É difícil. Tanto que, né, principalmente nas minhas anotações, é muito mais carregado o Ronaldo torcedor do que o Ronaldo analista do jogo, um comentarista do jogo, um resenhador, pode-se dizer. Palmeiras 2, Corinthians 1, gol de Murilo, Rafael Veiga e contra de Joaquim Piquerez, que o Roger reivindica, ficou bravo quando saiu. Mais um erro do juiz e tinha que ter dado o gol pra mim. Pelo amor de Deus, o Piquerez cobriu o goleiro do Palmeiras, pelo amor de Deus, cobriu o Everton. Ele queria reivindicar um gol olímpico pra ele. Menos, Roger, menos. Mas vamos lá, né? Falar tudo pelo começo do primeiro tempo, que foi o primeiro tempo dos sonhos do Palmeiras. O Palmeiras foi lá, foi incisivo, fez 2-0, poderia fazer 3, 4 ou 5. Foi no Corinthians sem dó, partiu pra cima sem cuspir, salpicou areia e um pouquinho de caco de vidro, sem dó, e fez 2-0. Ficou baratíssimo pro Corinthians. Aí a volta. Vamos falar do primeiro tempo, depois do segundo tempo. E vamos lá. O Palmeiras começou fulminante.
que eu pude ver. Tanto o que eu gostei de destaques assim do Palmeiras foi Arthur, muito bem, muito participativo, né? Deu muito mais canseiro do que o próprio Dudu, que poderia ser mais incisivo nas costas de Duqueiroz. Volante improvisado na lateral, porque Fagner estava no banco. Não sei qual foi a intenção, não sei se ele sentiu alguma contusão, alguma coisa, mas era clássico. O Fagner com uma perna só, ele é lateral. Duqueiroz não é lateral, pelo amor de Deus, para. Outro destaque do Palmeiras, sem querer falar do maior, mas outro destaque, Zé Rafael, na parte defensiva, que no pré-jogo eu até criticava a parte que seria os volantes do Palmeiras, Gabriel Menino e Zé Rafael, que os dois são bons no controle da bola, no passe, até nos cruzamentos ou passes de longo alcance, mas na marcação os dois são falhos. Zé Rafael fez uma partidaça na parte defensiva, gostei muito da forma que ele protegeu a zaga, tanto que gols com bola rolando, jogada trabalhada, o Palmeiras não sofreu com o Corinthians, foi só aquele gol fatídico contra, cobrindo de escanteio, mas gostei muito do Zé Rafael. Mike substituindo o Marcos Rocha, gostei. Seguro na parte defensiva, o Palmeiras tem a bola, ele se tornava um terceiro zagueiro, mas com a bola ele era um ponta muito insinuante, várias vezes trocando de posição entre ele e o Arthur. O Arthur cansava um pouquinho, ficava na linha de meio campo. O Mike passava com toda a liberdade. E o nosso bravo Bidu, né? Matheus Bidu, grande Matheus Bidu, que horrível, Jesus, cara fraco. Sofreu muito, sofreu com o Arthur, sofreu com o Mike. O Palmeiras, eu acho que abusou um pouco das laterais. Duqueiroz numa lateral, Matheus Bidu na outra. E o Palmeiras fez somente 2 golzinhos no Corinthians. Era pra ter sido mais. Era pra ter sido uma noite histórica, Palmeiras. Você vacilou, Palmeiras. O Palmeiras teve esse começo de jogo, essa primeira parte, o primeiro tempo fulminante, incessante, intenso, pode-se dizer. O Palmeiras foi intenso no primeiro tempo, por causa do descanso que teve no meio de semana, que por ter feito 4-2 no jogo da ida contra o Tombense, foi para Minas Gerais, para Uberlândia, e foi com o time reserva, praticamente em sua totalidade, time reserva, e descansou muitas peças. Então acho que foi um dos trunfos do Palmeiras. E o Corinthians não, o Corinthians teve que dar a vida, suar sangue para poder passar nos pênaltis do Remo. Então, isso pesa também. E um Corinthians, de uma partida dita heróica, se tornou heróico contra um Remo, ter que ir para um Allianz Parque. Então, por isso que eu falei muito no pré-jogo. No vídeo de pré-jogo eu falei o seguinte: o não tomar uma surra seria uma vitória pro Corinthians. Do jeito que foi, do jeito que terminou a partida. Palmeiras venceu. Corinthians sai fortalecido, sim. No sentido de que, ufa, saímos vivos. Não tomamos um espanco, que foi o primeiro tempo. No segundo tempo, até muito por culpa do Palmeiras, tirou o pé legal. Corinthians sai. Caramba, acho que dá pra jogar contra o Palmeiras. Quer dizer, ou dá pra não ser humilhado pelo Palmeiras. Se o Palmeiras quisesse... Se o Palmeiras quisesse, eu acho que aconteceria algo. Mas, mais uma vez, não sei se por instrução da comissão técnica ou não, né? Sempre muito enervada, né? Bastante nervosa e pilha muitas vezes o time. O Palmeiras deixou de fazer o que tinha que fazer, passar por cima do Corinthians. Não fez. Então, o Palmeiras brincou muito com o perigo. Isso eu falei, o lado bom do Palmeiras foi descansar o time na Copa do Brasil para ter força total dentro do possível contra o Corinthians. O Palmeiras pecou por não levar o jogo todo a sério. Por que não ter a mesma pegada? Eu sei que é difícil contra um Corinthians você manter 90 minutos em cima, mordendo, chacoalhando um Corinthians. É complicado. Mas o Palmeiras, eu acho que gastou todo o seu cartucho na primeira etapa e não quis usar, ou não tinha mais pernas. Tanto que o Abel começou a substituir os homens da frente. Mas
Palmeiras acho que poderia mais. Poderia mais. E eu citei os principais jogadores do Palmeiras, os do lado bom da coisa. Não citei a figura, porque eu quis deixar uma coisa à parte. Eu falei de Arthur, falei de Zé Rafael, falei até de Mike. Não falei de... eu queria muito ter falado do Rony, mas o Rony desaparecido. Rafael Veiga. Então, foi o homem da partida. The man of the match. Por quê? Assistência, gol, participações, toque de letra, lançamento. Foi um jogador completo. Em qualquer site de score, assim, de pontuação de jogador que ele produziu, para mim seria notas máximas. Porque ele vindo de contusão, ele ficou a 20... Na final contra o Água Santa, ele sentiu a contusão. E hoje ele já tá num clássico decidindo o jogo. Você vê o tamanho do Rafael Veiga no Palmeiras. Então, e isso também vamos dar a César o que é de César, reconhecer mais um feito de Abel Ferreira no sentido de recuperar um Rafael Veiga que outros técnicos não tinham recuperado. É aquela coisa da sequência. Não é o primeiro revés que você ter, falar, você não presta, cai fora. O que eu normalmente, ainda mais se tratando de uma torcida chata igual do Palmeiras, não joga bem, não presta, cai fora. Então, muitos vão querer apedrejar e crucificar o Piquerez pelo gol contra. Ele tava nervoso, eu percebi que ele não tava... Ele começou até bem, mas quando o Palmeiras caindo de rendimento, o Palmeiras como um todo, ele caiu também. Foi um dos que eu senti mais. E após o gol contra dele, cobrindo o Everton, eu senti que ele ficou naquela ânsia. Eu tenho que fazer um gol. E começou, tanto que depois do gol, o primeiro e o segundo lance que ele participa do ataque, querendo chutar fora da área. Eu falei, calma, toca mais a bola. Teve um lance que estava meio cruzado, ele tinha a opção de tocar ou pro John ou pro Mike que estava passando. Não, ele quis já chutar cruzado e foi para fora, perdendo uma grande chance de fazer um 3-1 e matar o jogo, porque ele pensou, vão me cobrar, vão me crucificar, porque ele sentiu o peso do gol contra. Isso é complicado. Então o Palmeiras como um todo, é difícil você pegar só o Piquerez que falhou, o Rony que não apareceu, o Dudu que ficou muito isolado na ponta esquerda. Tanto também tem que pensar por quê. Por que o Dudu ficou separado, ficou isolado? Por quê? Porque o Arthur participou muito, apareceu muito, jogou muito. Tem isso também. Então o Palmeiras, tipo assim, ganhou, mereceu ganhar. Em nenhum momento seria injusto o Palmeiras deixar de vencer a partida, mas brincou. E em derby não se brinca, se joga sério. Então Palmeiras, vale aquele puxãozinho de orelha em você. E quarta-feira tem Guayaquil, tem o Barcelona, tem que jogar a sério. Se ficar com essa brincadeirinha, pode perder pontos preciosos, pontos que não voltam mais. Então ainda bem que o Palmeiras, mais uma vez, aprendeu com as vitórias. Dizem que as derrotas ensinam, a gente fica calejado. Isso é coisa de time derrotado. Time vencedor, quando erra, aprende vencendo. E esse foi o Palmeiras. Falar de Corinthians, né? Vou falar só do Roger Guedes, né? Porque foi, acho que a ilha de alguém que tentou ter alguma coisa de futebol. Acho que pode não ter no quesito técnica, mas uma coisa podemos dizer. O Roger Guedes ele tem um quê de Gabigol, no caso que jogo grande, até por ser um cara que é muito egocêntrico, ele gosta de aparecer. Roger Guedes, ele gosta, obviamente, muito de aparecer. Ele se doa muito. A nota ruim é que, no caso, ele querendo aparecer muito, ele rouba muito o holofote pra si. Ainda mais você quer aparecer muito. Num time fraco igual o Corinthians, meio que acaba fazendo mal. Fazendo bem, fazendo mal. Fazendo bem porque você contagia os jogadores que são mais ou menos. Você contagia um Adson, você contagia um Yuri Alberto, jogadores que têm um certo potencial, mas contagiar um Romero, contagiar um Duqueiroz, Matheus Bidu, Gil, no gol, não, o lance do gol do Rafael Veiga, Dudu toca para o Rafael Veiga, que chuta, bate na zaga, acho que foi no Duqueiroz, se eu não me engano,
percebe o Gil, ele ficou estático, ele não teve reação. A bola bateu no jogador do Corinthians, voltou pro Rafael Veiga, que chutou, meio que matando o Cássio. O Gil nada fez. Meu Deus, num clássico totalmente disperso. Gil, você tá num clássico, no terreno inimigo, no estádio do seu rival, e você parado numa paz, tipo, não é comigo. Ele que errou, bateu na perna dele, não foi na minha. Ele não esboçou reação. Isso é complicado. Então o Roger Guedes foi a única, tipo assim, vamos falar bem do Corinthians. Falar bem do Roger Guedes. Só. Porque o resto do Corinthians foi um catado. Um catado. Tanto que quando o Corinthians faz 2-1 na cobrança de escanteio de Roger Guedes, que o Piquerez no primeiro pau desviou pra trás e matou o goleiro no gol contra, que não foi gol do Roger Guedes, mesmo que coloca, pra mim não foi. Se o Piquerez não desvia e não mata o goleiro, não é gol. Vai dar o gol ali pra um cara que não foi? Oh, por favor, né? Menos. Bem menos. Vamos para as notas ruins do Corinthians, né? Aí depois que eu já falei do Palmeiras, falei do Corinthians, depois eu vou falar das jogadas dos gols. O Romero é inútil. Eu falando bem dos jogadores do Palmeiras, que jogaram até bem, jogadores que sumiram, mas o Romero, meu Deus, ele não apareceu. Ele jogou o primeiro tempo, quando o Palmeiras massacrou o Corinthians. O Romero, até junto com o Gil, foi o retrato de um time fraco, morto, inoperante, que foi o time do Corinthians. Se esse espírito do Corinthians entrar contra o Del Valle em Itaquera pela Libertadores, corintiano, é melhor rezar. Ah, tá certo, muitos jogadores que vai estar aqui não vão estar contra o Del Valle. Não, tudo bem, mas eu tô falando o espírito do time, o comportamento do Corinthians, tipo, mais como camisa, como instituição, além dos jogadores. O Corinthians foi isso. Já entrou entregue. Então esse é o pior do Corinthians. É o Corinthians já entrar derrotado nas partidas. O Corinthians tem tudo para poder fazer bons jogos. Eu não vejo o Corinthians ser... Da mesma que quando eu vou falar muitos vídeos falando do São Paulo, eu não vejo um São Paulo, não vejo um Corinthians ser campeão. Não tem time para ser campeão, ainda mais em campeonatos tão disputados. Não tem time. Não dá. Isso aí, quando eu falo, é além do clubismo, é o realismo que a gente vê. Eu não vejo o Corinthians lutando por... lutar por título pode ser, mas ganhar títulos eu não vejo. Com esse time, o Corinthians não tem peça. Torcer por um dia iluminado que o Roger Guedes, ele cruza, ele faz de cabeça, ele defende, ele ataca, ele arma. E o Corinthians não é só Roger Guedes. Por mais que o Roger Guedes ache que não exista Corinthians, exista Roger Guedes Futebol Clube. Mas ele é funcionário e atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por mais que ele ache que não exista isso. Outro jogador ruim, morto, Yuri Alberto. Jesus! Se Romero foi inútil e Yuri Alberto foi morto, tá um bom tempinho que eu tô percebendo, até comentei aqui assistindo o jogo, como ele tá se escorando na força de vontade e nas boas atuações de Roger Guedes. E não é de hoje. O corintiano que viu o jogo há de concordar. Yuri Alberto, uma preguiça, uma tiriça, caindo sozinho. E ele pega a bola, ele já fica procurando. Cadê o Guedes? Cadê o Guedes? Já toca nele. Pra quê? Pra dizer, se você fizer um gol aí, foi passe meu. Ele já se livra da bola. Ele não chama a responsabilidade. Amigo, você é centroavante do Corinthians. Mas, pra mim, morto. Total. Duqueiroz, perdido. E olha que o Dudu não foi muito acionado, mas toda vez que o Dudu foi acionado, ele jantou o Queiroz. O Dudu não foi um dos melhores do Palmeiras. Foi pouquíssimo acionado, por isso sumido. Mas toda vez que ele foi pra cima do Queiroz, jantou. Atropelou o Dudu. O Dudu atropelou o Duqueiroz. Do outro lado, outro destaque do Corinthians, Matheus Bidu. Eu acho ele fraquíssimo. Contra o Remo eu já achei ele fraco. Contra o Remo. Contra o Palmeiras, o Arthur. Provocador, liso, pequeno, ágil. Antes do jogo eu já tava pensando. Se o Arthur quiser, ele acaba com o Bidu. E acabou. Pelo amor de Deus. Muitas bolas que não foram no Dudu foram no Arthur. E o Arthur acabou. Chamou pra dançar pra um lado, chamou pra dançar pro outro. O primeiro tempo do Arthur foi quando eu falei que o Romero, pouco do Gil, mas também o Romero, foi a cara de um Corinthians sem vida, morto, inoperante, entregue.
A cara do Palmeiras foi no primeiro tempo, não quero nem falar muito do segundo, quero falar do primeiro tempo. Foi a astúcia, foi o jeito ousado de ser que outrora era com o Dudu, com o Arthur. Como eu gostei. Dos últimos tempos, a melhor contratação do Palmeiras, do Corinthians, digo, foi o Roger Guedes. A do Palmeiras foi o Arthur. Mas não foi nem tanto achado que ele é da base do Palmeiras. Depois do imbróglio, discussãozinha besta, ele foi pro Bragantino. Voltou. Mas como ele joga bem, né? Joga fácil. Então, pode não ter nível Europa, mas nível Brasil, sobra fácil. Pegando zagueiro caneludo, Bidu, Gil, ele passa por cima. Murilo não palmeirense que fez gol, mas o Murilo corintiano, moleque inexperiente, passa por cima, fácil. Então, falar um pouco também do Gil, meu Deus do céu, o lance do gol do Veiga, nossa, eu fiquei imaginando os corintianos que eu conheço, todos, os mais chegados, os mais distantes, meu Deus do céu, deve ter xingado da primeira à última geração do Gil, num clássico você ficar parado desse jeito, é incrível. Então, falar do Corinthians zero organização, catado no clássico, né? O Corinthians é a cara do Romero. Não foi nada o Corinthians. Teve o gol contra do Piquerez. O Corinthians não fez nada. Construindo jogadas, né? O corintiano mais racional há de concordar. O Corinthians não construiu nada. Fez algo no abafa da metade do segundo tempo pra frente, depois que fez quando o Piquerez fez o gol contra pro Corinthians. Aí deu aquele lampejo de vamos que vamos, aqui é Corinthians e vai. Foi de qualquer jeito, mas não produziu nada. Roger Machado no radar, todo mundo já ventilou. Mano Menezes, Luxemburgo. Inventaram até que Luxemburgo estava tendo reunião no Parque São Jorge. Pelo amor, para. É sério, velho. Nossa, não, porra. Para. E a diretoria do Corinthians falou que não é nem cogitado pra tal. Provavelmente vai ser Roger Machado, que é mais conservador. Aquele jeitão gaúcho, um pouco mais sério. Também se vitimiza também, né? Tudo errado. Ó vida, ó céu, ó azar. Tudo acontece comigo, que eu sou menos favorecido. Tadinho dele. Só que não. Provavelmente vai ser ele, né? Que ele deve ter uma pedida baixa. Vai ter... não sei o quanto que ele vai ter de poder bater de frente, se é que ele vai fazer isso com os grandes líderes do elenco, né? Então, vamos ver quão diferente ele será de um Lázaro, de um Danilo. Então, Danilo, coitado, perdido, coitado, demais. Falar dos gols, a jogadinha do clássico Palmeiras, todo escanteio, quando não é o Murilo, ou até o Gabriel Menino aparece, muitas vezes é o Gomes, o Murilo apareceu. Cobrança de escanteio do Veiga, sempre que aparece alguém cabeceando pra trás. Quando jogava videogame, PlayStation 2, o pessoal falava assim, que é o tal do bater na mãe. Você cobrar, era uma jogadinha que era quase um bug do videogame. Você cobra fraquinho no primeiro pau, o mais grandão vai cabecear pra trás, matando a zaga e o goleiro. O Palmeiras de verdade se esbalda de fazer isso aí. Eu chamava quando era moleque de bater na mãe. Porque é covardia fazer isso. Porque sempre... E o Corinthians sempre leva gols assim, ultimamente, do Palmeiras. O Palmeiras vence jogos contra o Corinthians toma gol a rodo do Palmeiras desse jeito. Cobrança, primeiro gol do Palmeiras. Cabeceio pra trás. Aí o Corinthians, pô, ferrou. Acabou o jogo porque 1-0 o Palmeiras ia virar uma avalanche. E foi, no primeiro tempo. A jogada do segundo gol contra o Palmeiras tem aquele negócio, a sedução da serpente, chamando o Corinthians. Vem Corinthians. E o Corinthians, não sei se foi pro Corinthians, adiantou as linhas. Você deixar o zagueiro do Corinthians, Murilo, Gil, Bidu e Duqueiroz expostos contra Dudu, contra Rafael Veiga, contra Arthur, Rony, desaparecido, mas o Rony também enche o saco da zaga adversária. O Palmeiras foi pro ataque, mas foi com vontade. Arthur vem conduzindo e cruza a bola que atravessa a área para Dudu. Pacientemente, ele limpa a bola,
olha pro goleiro, olha pra todo mundo na área e rola. Quem aparece? Rafael Veiga, que já bate. Bate, provavelmente, acho na perna, se eu não me engano. Eu acho que foi Dudu Queiroz. Mas o que me chamou a atenção, que eu até já falei um pouco antes, foi a passividade do Gil. O Dudu dominou a bola e o Gil veio contra ele. O Dudu já passou a bola pro Veiga, que já pegou, pá, já bateu. Bateu no pé do corintiano. Voltou em rebote pro Veiga. Percebe-se, corintiano ou palmeirense também. O Gil ficou parado. Não se moveu. Entre o passe do Dudu pro Veiga, o Veiga chutou, bateu no corintiano, voltou pra ele chutou e fez o gol. Ele ficou inerte. Até os braços ficou pra baixo. Eu falei, não, sério que tá tão fácil assim? E era pra ser. Então o Palmeiras flertou com o massacre e quase foi surpreendido no final. Aí segundo tempo, o Palmeiras tirou o peso total, aí teve o gol corintiano. Aquela bola, várias e várias bolas cruzadas na área. Escanteio pro Corinthians. O Palmeiras reclama que antes do escanteio houve esse pênalti, né? O que acontece? Cobrança na área, o Roger Guedes desviou Piquerez e gol contra. Não de Roger Guedes, gol contra de Piquerez. Então o Corinthians nem fez gol. Quem fez gol foi até o Palmeiras, fez de dó, fez gol pro Corinthians. A brincadeira, é óbvio que não foi, né? Mas o retrato do gol foi isso. O Corinthians nem o seu gol não construiu. Não conseguiu. Quem tentou foi Roger Guedes. Então, o retrato também do gol do Corinthians foi o retrato muito do jogo. O Corinthians nada fez. Quem tentou foi Roger Guedes. E o gol não foi dele. Foi contra de um próprio palmeirense. Pra você ver como é que é o tamanho do abismo que é um Corinthians hoje. Então, isso se torna-se muito preocupante quanto à atitude. Falar um pouco os jogos, já para a reta final. Na quarta-feira o Palmeiras pega pela Libertadores o Barcelona e tem que ganhar lá. Tá tudo embolado, todo mundo tem 3 pontos. O Palmeiras no critério de desempate é o último, mas tem a mesma pontuação que o primeiro. Tem que vencer. É lá, Guayaquil praticamente não tem altitude, acho que é 200, 400 metros. É quase igual a cidade de São Paulo, não tem altitude. 9h30, quarta-feira, dia 3/5. Tem que vencer. Dá pra vencer, né? Estamos falando do Palmeiras, vira e mexe campeão de Libertadores. Então, sempre postulante, favorito. Então o Palmeiras tem como vencer. Já o Corinthians, terça-feira, dia 2, 9 horas da noite, em Itaquera, no Itaquerão, pega o Del Valle. Que tipo de Corinthians a gente vai ver lá? Rapaz, eu não sei. Vou torcer muito contra que o Corinthians tome uma surra do Del Valle. Quanto à postura, surra vai ficar mais na minha torcida do que vai acontecer de verdade. Eu não acredito, mas tem que jogar a bola. Por quê? O Del Valle não chega a ser um Palmeiras, que trucidou o primeiro tempo contra o Corinthians, mas também não é um Remo também, que tomou um vareio. Só não foi vareio no tempo normal, porque o Corinthians também não se permitiu a tal. O Corinthians não tem tanta categoria para bater num Remo. O Palmeiras, então, nem não lustra nem a chuteira. Vamos ver o que o Corinthians vai produzir contra o Del Valle. E vai ter vídeo que acabar a partida. Eu vou lá falar o que eu vi, o que eu deixei de ver, minha análise, minha torcida contra, tudo isso. Então é isso, gente. Acabou o vídeo pós-jogo. E o Palmeiras vence. Cumpriu a obrigação de vencer um time fraco. E quem era esse time fraco? O Corinthians, o maior rival. Que o Palmeiras atropelou no primeiro tempo, parou de jogar no segundo tempo e deu a chance deles poderem sonhar. Mais uma vez o Palmeiras aprende vencendo. É a tal da sorte de time competente que é. Um torcedor que torce, apaixonado que é. O corintiano também é, mesmo não estando presente no estádio do Palmeiras, mas uma hora pode ser que não dê mais certo. Mas o Palmeiras tem que aprender e corrigir esses erros. O Corinthians é remar. Começar de novo um trabalho do zero. Não sabe nem quando é que vai partir desse 0-1, porque o técnico ainda não foi definido. Vai ficar ainda com Danilo, Lázaro, Mauro Van Basten. Não sei, o Corinthians está perdido. A temporada pro Corinthians quanto a título eu não vejo. Corinthians sendo campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não consigo ver. Com esse futebol,
com Roger Guedes dependência. Se ele não joga, se ele é sufocado, o Corinthians nada faz, como não fez no primeiro tempo. Então o Corinthians é vários pontos de interrogação. O Palmeiras é ponto de exclamação, interrogação, reticências, ponto final. O Palmeiras acho que é uma efervescência, mas venceu. Parabéns pro Palmeiras, porque jogou bem o primeiro tempo, foi do jeito que eu queria. Poderia mais. Segundo tempo parou. Por isso que eu falo, em derby se vence. Muitas vezes não se joga, se vence. Mas acima de tudo, no derby não se brinca.